E aí pessoal, tudo bem? Então, resolvi gravar mais um vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um vídeo um pouco mais curto em relação ao último, porque o último ficou um pouquinho extenso, com 12 minutos. Aqui eu quero lembrar mais ou menos a estrutura do Raul Maitá e pontuar algumas questões. O que eu lembro agora aqui é que nós tínhamos pela manhã o currículo básico e à tarde as oficinas curriculares. Eu lembro que o currículo básico de manhã as professoras saíam da sala dos professores e iam para as filas receber os seus alunos, sendo que na sexta-feira a Idelise ela realizava o hino nacional. Lógico que esse aí não ocorria todas as sextas-feiras, às vezes por alguns motivos pontuais. Primeiros anos, mais ou menos, na época eram primeiras séries, estava nessa transição aí de série para ano por conta da inclusão do primeiro ano antes da primeira série, que até então passou a ser o atual segundo ano. Mas pela minha lembrança, o Maitá ainda seguia naquele ano de 2010 a questão lá das séries. Primeira série eu lembro, tinha de professoras a Fausta, a Fátima, a Rosângela. Me desculpem aqui se eu esquecer de alguém, é porque são muitas professoras, né? Eu estou sem nenhuma lista aqui, apesar de que eu coloquei no grupo uma lista com os nomes das professoras as quais eu lembro, lógico. Fica até chato, né? Porque às vezes a gente esquece de citar o nome de alguma. E essa aí pode de repente se sentir ofendida ou excluída ou algo parecido. Segunda série eu lembro que eram duas Marlenes, né? Marlene Herrera Castro, Marlene Garé, que até por sinal estava pelo artigo 22 na unidade escolar. A Ivani Torres, era uma professora que estava próxima a se aposentar e já se encontra aposentada. E tinha também a Cleonice de Almeida Andrade, que eu lembro que era uma professora que dobrava período. Até uma professora com muita história aí na escola, talvez muitas polêmicas também. Só o que eu lembro é que ela tinha umas cartilhas Caminho Suave escondidas lá no armário dela. E eu até falava para ela, não, tudo bem. Pode usar com alguns alunos, né? Que na época nem se podia citar a questão da Caminho Suave, né? Por conta do método de alfabetização que havia sido implantado. E eu lembro que as professoras das primeiras séries e segundas séries elas faziam o HTPC do ler e escrever, que eu lembro que era realizado acho que era um na segunda, não, eram dois HTPCs na segunda, um na quarta e dois na sexta. Pode ser que eu esteja enganado, passou-se muito tempo, mas por coincidência eram só as professoras das primeiras e segundas séries que optaram por fazê-lo. E não posso esquecer de citar aqui a professora Fausta, que veio a falecer no decorrer do ano, né? Isso aí eu vou colocar em um outro vídeo, mas ela tinha uma primeira série. Só o que me faz lembrar agora rapidamente a Fausta é que ela queria utilizar a sala de informática no período da manhã, uma vez que os alunos já tinham a informática educacional à tarde como uma oficina curricular. E aí várias vezes ela foi conversar comigo, conversar com a Cíntia, a gente insistia na questão dela,
de que na questão ali que eles já tinham, né, a oficina à tarde, só que ela queria fazer um planejamento da aula dela utilizando o laboratório. Eu lembro que às vezes depois do HTPC ela ficava ali conversando com a gente. Enfim, tenho boas lembranças dela. Aí indo para a terceira série, eu lembro que tinha a professora Delci, acho que era Delci Madalena Presbiteres o nome dela. Tinha um sotaque estrangeiro. Tinha, eu vou lembrar, a Laís, acho que era isso, a professora Laís. Uma vez até eu a auxiliei a montar o alfabeto lá na sala de aula dela. E tinha a Djanete, era a Djanete Aparecida Trivelato, que, na minha lembrança, parece que morava ali perto mesmo da escola, na Rua do Arraial. À tarde ela dava aula numa escola da prefeitura ali no bairro Cursino, já divisa aqui com o bairro do Tabuão, em São Bernardo. E acho que ela hoje já foi embora para Santa Fé do Sul. Lembro até quando teve uma vez que eu fiquei impressionado com ela, que ela chega ali no portão de saída, me entrega um mapa de sondagem. É meu segundo dia. Eu olhei aquilo ali, né? Aí mais siglas lá, PS, SCD, SSD, SA, meu primeiro susto foi esse. Depois, conversando com a Cíntia, ela falou para mim, não, são as hipóteses de escrita dos alunos. E outra também, até com todo respeito, me impressionei um pouco com a beleza dela. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que era uma professora de posições firmes ali dentro da escola. Até eu imaginei. Quer dizer, não só ela, como várias professoras, né? Eu vou ter que caminhar com cuidado aqui. Aí, passando pela quarta série, eu lembro que tinha a professora Egli, que fazia um grande trabalho ali com os alunos que tinham dificuldade. Se não me falha a memória agora, parece que havia um remanejamento ali de alunos, os quais as outras professoras encaminhavam os alunos para ela, os que tinham maior dificuldade. É que eu já cheguei um pouco no decorrer do ano, apesar de ser no comecinho, né? Mas acho que a Cíntia tinha feito isso. Tinha a professora Cláudia Marília Bonato, a professora que eu lembro muito rápida, muito prática. Parece que tinha um marido chamado Pedro, que era caminhoneiro. Tinha a professora Helena, até era engraçado o nome Helena, só com a letra E, sem o H. Tem a professora que chegou lá, Maria Aparecida Jimenez. E, peraí, que parece que está faltando uma. Ah, sim, era a professora, uma do cabelo curtinho, acho que era Yara. Se não estiver enganado, o nome Yara Castro Alves. Aí isso aqui é um pouco do currículo básico, né? Lógico, as oficinas curriculares não teria que fazer um outro vídeo, né? Mas aí o que chamava a minha atenção, assim, quando uma professora de uma série faltava, ela telefonava pelo celular para outra professora da mesma série e essa outra professora avisava a gente. Por exemplo, se a Djanete faltasse, ela ligava para a Laís avisava, olha, a Djanete não veio hoje. E
Na época ainda não existia smartphone, era o telefone celular. Aí vamos ver se eu consigo completar em 12 minutos. Eu lembro que era o intervalo das 11h30 até meio-dia e meia. E acho que era meio-dia e meia ou meio-dia e 40, não sei ao certo agora, que começavam as oficinas curriculares. Aí era o café da manhã, em 2 horários no período da manhã. E por aí que eu comecei a observar o funcionamento de uma escola de ciclo 1. Achava as professoras compromissadas com a questão de fila, de organização, para levar os alunos até a sala de aula, né? E por enquanto é esse o vídeo de hoje. Até é bom que ele serve um pouco para quê? Para exercitar minha memória aqui, para ver se meu HD ainda está bom. E completando, parece que a professora que eu citei, a Yara, parece que ela lecionava no contraturno, eu não sei onde e nem em que tipo de vínculo. Parece que era em um hospital, agora não me recordo ao certo. Mas é isso, para o vídeo não ficar muito longo aí. Beijo, pessoal. Que hoje eu estou aqui na escola qual trabalho, EE, professor Walker da Costa Barbosa. E hoje não vieram alunos. Aqui é o ensino médio no período da manhã e o final do fundamental no 9º ano. Porque amanhã a gente vai comemorar o nosso dia e quinta e sexta é o nosso conselho de classe. Então, um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.